Volte para o capítulo 16 do Evangelho do Senhor, escrito pelo Dr. Lucas. A partir do verso 19 até o verso 31. Leitura que fizemos no início do culto. Curve a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, e vamos conversar com Deus. O Deus que aqui está presente. Não é um Senhor ausente, é um Senhor presente no meio do seu povo. Amado Deus, nos aproximamos do trono do Senhor, confiados inteiramente na pessoa bendita de Jesus, que segundo a tua palavra é o nosso advogado. Intercede por nós diante do Senhor. Quando cometemos qualquer tipo de pecado, o Senhor Jesus é o nosso advogado perfeito diante de Deus. É claro que quando pecamos, reconhecemos como crentes, como cristãos, que erramos, que pecamos, que ofendemos a Deus. Nos arrependemos, confessamos, abandonamos o pecado e nos voltamos inteiramente para o Senhor, nosso Deus. Portanto, voltamos a ter intimidade com o Senhor. Voltamos a sentir a alegria bendita da salvação. Portanto, ó Deus, perdoa-nos neste momento. Limpa-nos, restaura-nos, modifica-nos para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. E continua, Senhor, falando conosco. O Senhor já tem falado com a igreja desde o início do culto. O Senhor falou através dos textos sagrados que foram lidos. O Senhor ouviu as orações que aqui foram feitas e o Senhor recebeu os nossos louvores. E agora, Pai, que vamos ministrar a Tua palavra, eu te rogo, em nome de Jesus, que o Senhor me use apenas como instrumento nas mãos do Senhor. Assim oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, a parábola do rico e Lázaro. A parábola destrói de uma forma cabal alguns pressupostos que muita gente imagina. Por exemplo, o sono da alma. O texto aniquila completamente essa ideia. Outro exemplo, a ideia de que uma pessoa que morreu pode se comunicar ou pode se apresentar aqui na terra. Outra coisa que a parábola destrói. Outro fato importante a respeito da parábola, meus amados,
não sei se a gente pode chamar de parábola, eu vejo mais como a narrativa do Senhor Jesus, até porque não é comum numa parábola se apresentar o nome de uma pessoa, e aqui aparece o nome de Lázaro. Pode observar, as parábolas contadas pelo Senhor Jesus não aparece o nome de ninguém. Portanto, é mais uma narrativa. Outro fato importante é que o Senhor, ao contar, ao narrar essa história, Ele estava combatendo os fariseus que eram avarentos. Assim como o homem da parábola, assim como o administrador infiel. Os fariseus eram avarentos. Quando eles ouviram a respeito da parábola do administrador infiel, o texto diz, no verso 14, que eles começaram a ridicularizar a pessoa de Jesus. Depois o Senhor trata da questão do divórcio, algo que os fariseus defendiam e que o homem poderia se divorciar da esposa por qualquer motivo. E aí no verso 18 o Senhor põe um ponto final nessa questão. Portanto, os fariseus que eram avarentos, fariseus que ridicularizavam a pessoa de Jesus, fariseus que aceitavam a ideia do divórcio a qualquer preço. O Senhor conta agora para eles a respeito da parábola ou da narrativa do homem rico, cujo nome não aparece, e de um servo de Deus chamado Lázaro. Então vejam bem, a narrativa merece toda a nossa atenção. É importante a gente observar essa narrativa da parábola do rico e Lázaro. A gente aprende muita coisa. A gente aprende muita coisa. A gente cresce espiritualmente. Não apenas pelos curiosos contrastes que a parábola nos apresenta, ou a narrativa nos apresenta, mas também, meus irmãos, a narrativa nos dá a conhecer o destino final dos crentes e dos incrédulos, o destino final daqueles que morrem sem Cristo, daqueles que morrem desconhecendo o Evangelho, e o destino final daqueles que morrem em Cristo Jesus. E aqui o Senhor nos apresenta uma lição escatológica a respeito daquilo que vai acontecer à minha vida e à sua vida futuramente. O amado Salvador, nesta narrativa, nos mostra de forma inequívoca que há dois lugares na eternidade, nos quais as criaturas humanas, ao deixarem este mundo, irão viver para sempre. Dois lugares, apenas dois lugares. Um deles é o lugar da felicidade perene, é o lugar da segurança perene, é o lugar da paz perene, da alegria perene, o céu, a presença de Deus, para onde irão os redimidos por Cristo, mediante sua morte e ressurreição. O outro é o lugar de tormentos eternos. Tem muita gente que está pagando para ver. Eu aconselho, não pague. De fato é um lugar, e ele existe, um lugar de tormento. E nunca será destruído.
aniquilando também outra ideia herética, de que os ímpios serão destruídos, aniquilados, o inferno aniquilado, haverá somente a eternidade para os justos. Uma ideia equivocada, antibíblica, sem respaldo nas sagradas escrituras. Portanto, este lugar existe e é chamado o inferno, lugar de tormentos eternos, para onde irão os ímpios, os incrédulos, aqueles que viveram a vida sem nunca se incomodar com as questões da alma, sem nunca se incomodar com as questões do coração. Creio, meus amados, que a exposição da parábola será para todos nós de grande proveito espiritual. De grande proveito. Certamente cresceremos espiritualmente. E teremos também respostas para dar àqueles que discordam da ideia de um lugar de tormento, que discordam da ideia do inferno. Como pode um Deus cheio de bondade, de misericórdia, um Deus amoroso, santo, criar um lugar de tormento eterno? Só que essas pessoas esquecem a justiça perfeita de Deus. Eu nunca esqueço o reverendo Augusto Nicodemos, pregando aqui nesta igreja. Ele disse: o ímpio, quando estiver no inferno, ele vai dizer: estou aqui porque Deus é justo, a sua justiça é perfeita e eu fiz por merecer. Observe que na parábola, aquele rico não reclama, ele não pede uma segunda chance, ele reconhece que está ali por conta da sua própria desobediência. Ele não argumenta dizendo: eu não sabia, eu não conhecia a justiça perfeita de Deus. Ele não argumenta, como veremos. Ele não argumenta. Meus irmãos, eu quero apresentar duas importantes verdades, verdades que emergem do texto. Não é algo que surgiu na minha cabeça, emergem do texto sagrado. Primeiro, eu quero apresentar os contrastes da parábola. Segundo, eu quero apresentar as respostas de Abraão aos pedidos do rico no Hades. Agora observe, em nenhum momento ele pediu para sair daquele lugar de tormento. Não é interessante isso? Em nenhum momento ele diz: Senhor, por favor, me tire daqui. Senhor, eu apelo para a tua misericórdia, eu apelo para a tua bondade, por favor, me dê uma oportunidade, me tire deste lugar de tormento. Ele não pede, pois ele reconhece a justiça perfeita de Deus. Na conclusão, apresentarei, meus irmãos, rapidamente as principais lições da parábola. Então vejamos os contrastes. Dois contrastes, meus amados, saltam diante dos nossos olhos quando nos debruçamos sobre o texto em apreço. Dois contrastes. Primeiro, um contraste nesta vida. Um homem rico. Era um homem rico. É o primeiro contraste. Aparece a figura de um homem rico. Olhe para o verso 19. Ora, havia certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, certamente o linho egípcio, e que todos os dias se regalava
esplendidamente. Era um homem rico, cheio de posses, cheio de condições. E ele poderia viver dessa forma, de uma maneira regalada. Um homem rico e um pedinte. Um pedinte, como lemos nos versos 20 e 21. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico. Estava todo dia lá, à porta daquele homem rico, pedindo alguma coisa para comer, diz o verso 21, e desejava alimentar-se das migalhas. Não da fartura da mesa, das migalhas que caíam da mesa do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E vejam que situação. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Um homem chagado, doente, faminto, um pedinte, que estava diariamente à porta daquele homem que vivia esplendidamente, que vivia regaladamente, sem nunca se preocupar com a pobreza de Lázaro, nem com a pobreza de ninguém. Era um avarento. Ele não estava preocupado com os pobres. Ele não estava preocupado com a pobreza de Lázaro. Ele não estava preocupado com a enfermidade de Lázaro. Ele não estava preocupado com aquele homem, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Meus irmãos, os textos que lemos, verso 19, verso 20, verso 21, descrevem os dois homens típicos desta parábola: o rico e o pedinte Lázaro. Dispensam qualquer palavra explicativa, pois são muito claros na apresentação dos contrastes entre eles: um rico e um pobre. Mas não um pobre, um paupérrimo, um pedinte, um mendigo, coberto de chagas, chagado, sofrido, amargurado pela vida. Porém, nunca se descuidou da alma, nunca se descuidou do coração, nunca se descuidou da sua espiritualidade. Pobreza não é pecado, riqueza também não é pecado. O problema é quando a pessoa imagina que a riqueza vai resolver a sua situação, ou quando o pobre imagina que terá um lugar garantido no céu porque é pobre e sofrido. E não é por aí de jeito nenhum. Então vejam bem, um homem rico e um pedinte. O rico vestindo-se de púrpura e de linho finíssimo, certamente o linho egípcio. O pedinte andrajoso, o rico vivendo todos os dias regalada e esplendidamente. O pedinte, além de ter o corpo coberto de chagas, alimentava-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. No entanto, meus irmãos, duas coisas preciso esclarecer. Primeiro,
que o Lázaro da parábola não é o Lázaro, irmão de Marta e Maria. Não confunda os Lázaros, por favor. São pessoas diferentes. Segundo, Jesus contou esta parábola e o Senhor não teve em vista ensinar aos que lhe ouviam, no caso, os fariseus, que a riqueza é um pecado, como já mencionei, mas apenas mostrar o perigo da riqueza mal aplicada. Quando mal aplicada, pode tornar-se um instrumento nas mãos de Satanás. A riqueza mal aplicada, a riqueza mal gerida, a riqueza que domina o coração, a riqueza que domina a mente, a riqueza que domina a vida, pode se tornar um instrumento nas mãos de Satanás para perverter o caráter do homem e levá-lo a esquecer-se de Deus. Esta é a grande verdade. Algumas pessoas milionárias imaginam que não precisam de Deus, imaginam que Deus é um delírio, que Deus não pode fazer parte de sua vida, até porque ele não precisa de Deus para nada. De Deus para nada. Portanto, esse é o perigo da riqueza, que mal aplicada pode tornar-se um instrumento nas mãos do diabo, um instrumento nas mãos de Satanás. E muitas vezes o dinheiro perverte o caráter do homem e o leva a esquecer-se completamente de Deus. Mas além desse contraste nesta vida, há outro contraste. Um contraste na vida após a morte, um contraste no além. A palavra diz no verso 22, morreu o pedinte. Olhe para o verso 22. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morre o pobre, o chagado, o miserável, aquele que não era observado pelo rico, que não era visto pelo rico, não era socorrido pelo rico, aquele que vivia à porta daquele homem milionário, rico, porém sem nenhum amor no coração. Morre o pedinte. Ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora olhe para os versos 22, a parte B do versículo, e 23. Aconteceu, a parte B, morreu também o rico e foi sepultado. Morre o pedinte, é levado pelos anjos até a presença de Deus, simbolizado aqui pela figura de Abraão. É levado à presença do Senhor. Verso 23. No inferno. Consciente. O rico está no inferno consciente. Nenhuma pessoa ficará inconsciente no inferno. Ela saberá muito bem porque está ali naquele lugar de tormento. Verso 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos. Ele tinha ação. Ele levanta os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Meus irmãos, a declaração, volto a repetir aqui, nessa questão do sepultamento. A declaração a respeito da morte do rico, e foi sepultado, nos leva a crer que o pobre Lázaro não teve como rico uma sepultura. Lázaro provavelmente não teve uma sepultura tão digna como a sepultura do rico. Só que, no além, na vida após morte,
O rico, apesar de toda a pompa, certamente, quem sabe, num cemitério particular, com a presença dos amigos, com a presença da família, quem sabe um rabino pregando, falando para aquela família. Lázaro foi totalmente diferente, não teve isso, não teve uma cerimônia. Aquele rico foi sepultado, Lázaro foi para uma vala comum. Paupérrimo, um homem pobre. O rico foi sepultado com toda a pompa. Lázaro teve o seu corpo levado para uma vala comum. Viram algumas imagens da guerra da Ucrânia? Corpos sendo jogados numa vala comum, é assim. Uma vala comum. Meus amados, em compensação, o seu espírito, o espírito de Lázaro, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou paraíso, lugar das almas redimidas, lugar dos crentes, lugar dos eleitos de Deus. Morrendo Lázaro, foi levado pelos anjos para o lugar de gozo, e morrendo o rico, foi levado para o Hades, lugar de sofrimento, lugar de tormento. O pedinte foi levado para o seio de Abraão, ou para o paraíso, não por ter sido pobre, porque a pobreza em si não constitui méritos para a salvação, mas por se transformar com a sua, ou se conformar com a sua situação e aguardar com paciência as manifestações da misericórdia do Senhor em seu favor. Lázaro tinha consciência, ele sabia que não era a pobreza o motivo de sua ida para o céu, mas a manifestação da misericórdia de Deus sobre a sua vida. O rico foi para o Hades, lugar de tormentos, não por ser rico, mas porque apesar da riqueza que possuía, volta a repetir, não manifestou compaixão pelos pobres e mal alimentados, nenhuma compaixão pelos pobres, como o pedinte que jazia diariamente à sua porta. Nunca se compadeceu de Lázaro, nunca olhou para aquele homem com piedade, nunca olhou para Lázaro com misericórdia, nunca olhou para Lázaro com compaixão. Ele via somente aquele pobre andrajoso, aquele homem chagado, como um ser humano desprezível, que não merecia a sua atenção. Não merecia a sua atenção. Então, amados, são os dois contrastes. Um contraste nesta vida e um contraste no além. Segunda coisa que eu quero destacar nesta parábola: as respostas de Abraão aos pedidos do rico no Hades. Volto a repetir, em nenhum momento o rico pediu para sair daquele lugar de tormento. Em nenhum momento ele suplicou a misericórdia divina, dizendo: Senhor, por favor, me tire desse lugar de tormento. As respostas de Abraão, aquele homem que estava no Hades, no sofrimento, desconstrói qualquer esperança de alívio do sofrimento e a impossibilidade de qualquer mediação das pessoas que estão com o Senhor. Não existe isso. Não existe a mediação de Maria, não existe a mediação dos profetas, não existe a mediação dos santos do Novo Testamento, dos apóstolos, de ninguém. Não existe. Olhe para o verso 23. Diz o verso 23: no inferno
estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Viu ao longe Abraão e Lázaro no seio do Senhor, ou na eternidade. Então vamos analisar o primeiro pedido. Primeiro pedido do rico no inferno. Encontramos esse primeiro pedido no verso 24. Olhe para o verso 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele não pede para sair, ele não pede uma segunda chance, ele não apela para Deus dizendo: Senhor, por favor, usa a tua misericórdia e me tira desse lugar de tormento, de miséria, de sofrimento, de separação. Senhor, por favor, tem misericórdia de mim e me ajude a sair deste lugar de tormento. O seu pedido foi: manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A Bíblia não diz se o Senhor permitiu e não permitiu Lázaro fazer isso. Até porque diz aí, há um abismo entre você que está aí e Lázaro que está aqui. Há um abismo. Os que estão aqui não podem passar para lá, nem os que estão lá podem passar para cá. Há um abismo. Não pode. Notamos, meus irmãos, que o rico inicia o seu pedido a Abraão de alívio para o seu sofrimento no Hades, dando a Abraão o tratamento de pai. Ele diz: Pai Abraão, por meio do qual apelava para o sentimento do amor paterno e desse modo esperava ser atendido em seu pedido. Estou atormentado, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, permita, por favor, que Lázaro molhe apenas a ponta do dedo e venha refrescar os meus lábios. Que lugar de tormento é esse, irmãos? Graças a Deus que eu e você estamos livres disso. Pela fé na pessoa de Jesus. O céu existe, é um lugar de tormento, é um lugar de profunda miséria. Vejam aí a resposta de Abraão. Abraão lhe responde dizendo o seguinte, verso 25: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Você desfrutou a vida, viveu esplendidamente. E Lázaro igualmente os males. Lázaro foi sofrido, pedinte, esmolava a sua porta, comia do seu resto, chagado, uma vida completamente miserável. Volto a repetir, Lázaro não estava no céu por conta dessas situações. Ele estava no céu porque ele tinha o coração posto em Deus. Ele servia a Deus, apesar da pobreza, apesar da enfermidade, apesar da miséria, ele servia a Deus. E o texto continua. Agora, porém, aqui ele está consolado. Tu em tormentos. Com este apelo, à memória do rico, para que ele comparasse a vida que vivera na terra com a de Lázaro, Abraão quis levá-lo a reconhecer que não seria de forma nenhuma razoável, nem justo que o seu pedido fosse atendido. Meu amigo, o seu pedido não é razoável. O seu pedido não pode ser atendido. O seu pedido não é justo.
Além de tudo, olhe para o verso 26. Verso 26. Continuou Abraão: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. E aqui eu quero dar uma explicação interessante. Aqui cabe uma explicação sobre esta divisão do Hades. Lugar de tormento, paraíso. Lugar de sofrimento, lugar de delícia, de paz. Deixe-me dar uma explicação a respeito desta divisão do Hades. Pela descrição, meus irmãos, de Jesus, ao contar essa parábola, o Hades possui duas alas. Duas alas. Uma correspondente ao paraíso, chamado esse paraíso de seio de Abraão, e o outro, ou a outra ala, correspondente ao castigo, correspondente ao tormento. Muitos teólogos, muitos, e observem bem isso, prestem bem atenção, muitos estudiosos acreditam piamente que Cristo esvaziou a parte do Hades referente ao paraíso quando ressuscitou e voltou para junto do Pai, ficando somente a outra ala, a ala do tormento. Que depois, essa ala de tormento chamado inferno, essa ala chamada inferno, será jogado no abismo para sempre. Então vejam bem, no inferno, na ala que se chama inferno, nessa ala, esse é o lugar para onde vão as almas dos incrédulos. Por ocasião do julgamento dos ímpios no trono branco, o Hades ou o inferno dará os que lá estiverem para serem julgados e condenados para sempre. João nos informa o seguinte: o Hades, na consumação dos séculos, será lançado no lago de fogo, conforme lemos no livro de Apocalipse, capítulo 20, 13 e 14. Se quiser, abra a sua Bíblia, meu irmão. Veja o que diz João. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além. O original grego diz Hades, não além. A palavra no original, no grego, é Hades. Entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Portanto, se esses teólogos estão corretos, quando Jesus ressurgiu, a ala correspondente ao paraíso foi levada. O Senhor levou todos para a presença de Deus. Por esta razão, cremos agora que todo crente que morre em Cristo já está na presença gloriosa do Senhor. Os que estão no Hades, na ala correspondente ao inferno, vão aguardar até o julgamento. E aí o texto diz que esta é chamada a segunda morte, e o inferno, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Meus irmãos, essa é a ideia, e eu creio dessa forma. Eu creio dessa forma. Quem morre em Cristo já está com o Senhor. Falta apenas
falta apenas receber o corpo semelhante ao de Cristo, o corpo glorificado, porém já está no gozo do Senhor. Aquele que morre incrédulo está no inferno, em tormento, esperando o trono branco. E quando acontecer o trono branco, a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Apenas esta explicação a fim de que vocês possam compreender o texto. O segundo pedido. O rico, meus irmãos, e aí ele foi movido de compaixão pelos seus irmãos. Ele viu a sua situação de miséria, de tormento, de dor. Ele agora lembra dos irmãos. E ele diz: pai, mais uma vez ele chama Abraão de pai. Pai, eu te imploro que o mandes, no caso Lázaro, à minha casa. Manda Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele se enche de compaixão pelos irmãos, incrédulos, semelhantes a ele, depravados, iguais a ele, separados de Deus, igual a ele, homens ímpios, incrédulos. E ele diz: Senhor, manda Lázaro, e Lázaro vai testemunhar a respeito do que está vendo. Ele está me vendo aqui no inferno, sofrendo, atormentado nas chamas do inferno. Senhor, por favor, pai Abraão, manda que Lázaro vá à minha casa e testemunhe para os meus irmãos. Meus irmãos, é de admirar. E aqui a gente tem que admirar mesmo. É de admirar que o rico, perdido e atormentado no Hades ou no inferno, pudesse manifestar desejo de evitar que seus cinco irmãos, cuja vida moral deveria ser semelhante à dele, viesse para o mesmo lugar de tormento em que ele se achava. Ele não queria os irmãos ali. Isso é um momento de compaixão. Eu não quero que os meus irmãos venham sofrer. Agora é preciso que alguém diga a eles. Quem sabe o próprio Lázaro, quem sabe aquele pedinte que jazia à minha porta, comendo as migalhas da minha mesa, aquele homem chagado, se ele voltar para a minha família, voltar para a terra, de repente ele vai chegar diante dos meus irmãos, vai contar o que ele viu. Será que Lázaro viu? Certamente que não. Certamente que não. Já imaginou se na eternidade houvesse essa possibilidade de uma pessoa crente estar vendo um amigo no inferno, sofrendo, atormentado pelas chamas do inferno? O que ele queria é que Abraão, que representava Deus, permitisse que Lázaro voltasse à terra e dissesse aos irmãos dele, os 5 irmãos: olha, existe um lugar chamado paraíso, existe a presença eterna de Deus. Seu irmão não está lá, certamente ele está perdido para sempre. Abram o coração para Deus, abram a vida para o Senhor, recebam Deus no coração, e vocês estarão comigo no paraíso. Não há essa possibilidade. Observem a resposta de Abraão no verso 29. Olhe para o verso 29. Diz o verso 29 o seguinte: respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lá estão os pregadores, a lei escrita por Moisés, dada por Deus a Moisés. Lá estão os profetas. Se fosse hoje, o Senhor diria: lá estão os pregadores, os pastores pregando a respeito do céu, a respeito do inferno. A igreja está lá anunciando que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu a não ser por Ele. Lá estão os pregadores, que eles escutem o Evangelho,
eles escutem a respeito de Jesus, eles escutem a respeito de Deus, se fosse hoje. Na época de Jesus, o Senhor disse: eles têm Moisés, a lei, os profetas, que eles escutem os profetas de Deus, aqueles que se levantam para falar em nome de Deus, aqueles que são boca de Deus, que eles escutem os profetas. Não obstante a legítima preocupação pelos irmãos, seu pedido não poderia ser atendido pelo fato de seus irmãos na terra ainda viviam, estavam vivos, tinham oportunidade e meios para ouvir os portadores da mensagem de perdão e de vida eterna. Estavam vivos aqui na terra. Eles poderiam ouvir a mensagem de misericórdia, a mensagem de perdão, a mensagem que leva para o céu. Eles tinham essa oportunidade. Ouvir os portadores da mensagem celestial. O rico retrucou, verso 30. O rico retrucou. Observe, meu querido irmão, que em nenhum momento ele pede a sua saída do inferno, daquele lugar de tormento. Ele retrucou e deu uma sugestão. Verso 30. Vejam a sugestão. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente eles se arrependerão. Alguém que morreu e voltou, eles vão se arrepender, vão se voltar para Deus, vão apresentar a vida diante do Senhor e pedirão a misericórdia divina, serão perdoados e salvos. Mas Abraão, meus irmãos, refutou o argumento que lhe foi apresentado pelo rico, dizendo-lhe o seguinte, verso 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Com esta resposta definitiva, o rico sentiu-se desarmado e não mais insistiu sobre a sorte futura de seus irmãos. E a conversa se encerra. Não insistiu mais, não retrucou mais, não discutiu com Deus. Volto a repetir, ele estava consciente que estava sofrendo por conta da sua própria desobediência, por conta de uma vida totalmente separada de Deus, uma vida pecaminosa, uma vida depravada, uma vida separada do Senhor. Ele não pede em nenhum momento para sair daquele lugar de tormento. Ele diz: Deus está sendo justo. Só não queria que meus irmãos viessem para cá. Portanto, os pedidos foram rejeitados de pronto pelo Senhor. Meus irmãos, concluídas as duas verdades que emergiram do texto, observemos agora as principais lições da parábola, concluindo esta mensagem. Primeiro, a parábola deixa claro a inexistência do purgatório. A palavra deixa muito claro a inexistência do purgatório. Como não admite a salvação das almas por meio de reencarnações. Isso acaba com essa ideia de reencarnação. O texto acaba, é claro, é objetivo, é direto, é enfático. Mostra de uma forma
clara que não existe a ideia de reencarnação. Quem imagina que vai reencarnar sucessivas vezes para chegar no céu, enganou-se, está perdido. E a prova disso é que Lázaro, ao morrer, foi imediatamente levado pelos anjos ao seio de Abraão, foi levado ao paraíso, conforme diz o verso 22. 2. A parábola também não dá lugar à ideia de que a alma acompanha o corpo do que vai à sepultura, que a alma fica aguardando na sepultura até a ressurreição. É outro engodo, é outra mentira. Como vimos no verso 22, Lázaro, ao morrer, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A sua alma não ficou na sepultura, assim como não ficou na sepultura a alma do rico. Ele estava consciente lá no inferno. Ele estava consciente. E o que mais me chama a atenção, meus amados, é que aquele homem consciente, atormentado, em meio àquelas chamas, sendo devorado pelas chamas, todavia aquelas chamas não conseguem devorar a alma de ninguém. Atormentado, ele via a Lázaro no seio de Abraão. Que tormento! Além do tormento pelo qual ele estava passando, ainda era atormentado porque via Lázaro, aquele pobre andrajoso, no gozo do paraíso. Terceiro, não haverá oportunidade de salvação na eternidade para aquele que morreu incrédulo. Ponto final. Não existe a possibilidade de salvação depois que a pessoa morre. O verso 23 deixa claro que morrendo o rico foi levado imediatamente para o lugar de tormentos. Veja o que diz o verso 23, no inferno. Ele foi levado imediatamente para o inferno. No inferno, estando em tormentos, ele estava já no inferno. Quarto, após a morte, as almas não ficam dormindo, nem tampouco são aniquiladas, mas continuam conscientes. Eu sei que há uma certa instituição que diz assim, mas aí trata-se de uma parábola. É apenas uma parábola. Aí eu pergunto, será que Jesus estaria ensinando, mesmo que fosse uma parábola, uma história, será que o Senhor Jesus estaria inventando a respeito da eternidade, a respeito do inferno, do tormento do inferno, a respeito do paraíso? Evidentemente que não. O Senhor está falando de dois lugares que existem: o céu para os eleitos, o inferno para os perdidos. O gozo da presença de Deus e o desprazer do inferno, a miséria do inferno, o tormento do inferno. Portanto, meus irmãos, as almas não ficam dormindo, nem tampouco são aniquiladas, mas continuam conscientes. Nem dormem, não dormem, como insinuam algumas seitas. Nem são aniquiladas como desejam outras seitas. Basta olhar para os versos 27 e 28. Olhe para os versos 27 e 28 mais uma vez. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Ele está sentindo compaixão pelos irmãos. Ele está plenamente consciente. Não está inconsciente, não está dormindo junto com o corpo. A sua alma não foi aniquilada. A sua alma está plenamente consciente diante de Deus. E ele pede a misericórdia do Senhor para os seus irmãos. O Senhor tem compaixão dos meus irmãos. Ele se enche de compaixão, verso 28, porque tenho 5 irmãos, para que Lázaro lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar
de tormento. Em quinto lugar, os mortos não podem vir à terra para comunicar-se com os vivos. É um engodo alguém imaginar que vai ouvir a voz de um morto. É um engodo alguém imaginar que na reunião do megafone, numa reunião espírita, aquele megafone vai transmitir a voz de uma pessoa que já morreu. Mero engodo, total engodo, mentira para enganar as pobres almas, as pobres vidas que vão atrás desse tipo de coisa. Mentira. Os mortos não podem vir à terra para comunicar-se com os vivos. Então, o texto desconstrói totalmente a narrativa dos que advogam a ideia de que há comunicação entre os mortos e os vivos. Não há nenhum tipo de comunicação entre os mortos e os vivos. Por semelhante modo, os vivos não poderão ir ao Hades com o mesmo fim, isto é, comunicar-se com os mortos. O Senhor Jesus deixa isso muito claro. Há um abismo. Os que estão aqui não podem se comunicar com vocês, e vocês que estão aí não podem se comunicar com os que estão aqui do outro lado. Há um abismo. Então, meus amados, a parábola encerra dois temas distintos. Os ímpios receberão o merecido castigo. Essa é a grande verdade. Os ímpios receberão o merecido castigo, ao passo que os crentes encontrarão recompensa e consolo. Os crentes estarão com o Senhor, os salvos estarão com Jesus, os eleitos estarão no céu, os eleitos estarão na presença do Senhor para sempre, os perdidos serão atormentados para sempre. É duro, é duro você imaginar que um parente seu vá para esse lugar de tormento. É duro. Porém, é a verdade escriturística, é a verdade bíblica, e dessa verdade a gente não pode fugir de jeito nenhum. Os eleitos estarão no céu, os perdidos no inferno estarão ali para sempre. É isso que a Bíblia diz, e é exatamente o que eu aprendo nesta narrativa de Jesus a respeito do homem rico e a respeito de um homem chamado Lázaro. O Senhor desconstrói tantas heresias que surgiram no século XVIII, que surgiram ao longo da história da igreja. O texto desconstrói completamente essas narrativas enganosas. O morto pode se comunicar com o vivo. Eu lembro de uma experiência, depois eu entendi que não era minha avó. Minha avó faleceu. Eu era muito apegado a ela, primeiro neto. Ela muito apegada a mim. Eu cheguei na residência dela, o caixão ali na sala. Naquela época, o caixão ficava na sala da residência. E eu chorava muito. Era uma criança, desalentado. A minha avó estava morta. Entrei no quarto dela, um quarto, eu lembro muito bem daquele quarto, um quarto escuro. Me tranquei naquele quarto, uma cama alta, e eu fiquei ali, ajoelhado, chorando o tempo inteiro. E chorava muito. E de repente eu ouvi a voz da minha avó. Claramente. Não foi invenção da minha mente. Eu ouvi a minha avó, a voz da minha avó. A voz é igual à voz da minha avó porcina. E ela disse assim: meu filho. Aquela voz disse: meu filho. De uma forma muito clara: meu filho, não chore. Eu me assustei. Uma criança. Eu ouvi aquela voz. Abri a porta do quarto e minha avó continuava morta. Aquela voz soou no meu ouvido:
meu filho, não chore. Eu não descambei para o espiritismo. A família da minha mãe toda mergulhada no espiritismo. Eu não descambei para o espiritismo. E aos 19 anos, quando Jesus entrou no meu coração, aí eu compreendi que aquela voz não era a voz da minha avó, era o diabo imitando a voz da minha avó. A palavra diz que o diabo tem poder para se transformar até mesmo um anjo de luz. Imagine ele imitar a voz de alguém. Portanto, quando numa sessão espírita ou na sessão do megafone, as pessoas estão em volta de uma mesa e de repente aquela pessoa que está ali escuta a voz do seu ente querido que já faleceu. Meus irmãos, é reconfortante. Por esta razão, o espiritismo é um fraude cativante. Fraude cativante. Já imaginou alguém que morreu de sua família e você vai para uma reunião dessa e de repente o seu parente diz assim: olha, eu estou num lugar lindo, um rio belíssimo, um lugar maravilhoso, aprazível, não se atormente, eu estou muito bem, eu estou tranquilo. Eu espero que você também venha para esse mesmo lugar. Aqui é um lugar maravilhoso. Campinas verdejantes, rios transbordantes, cachoeiras lindas. Que lugar delicioso. Meu querido irmão, se alguém escuta esse tipo de mensagem, essa pessoa é levada a agora confessar que é um espírita, porque ouviu a voz de alguém que já morreu. O diabo é muito astuto. O diabo é um capeta mesmo. Ele consegue enganar as pessoas, e as pessoas esquecem aquilo que Jesus diz no capítulo 10 de João: o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Ele mata as almas, ele acaba com as pessoas. Portanto, meus irmãos, depois de convertido, eu compreendi que aquilo não era a voz da minha avó, era o diabo imitando a minha ou a voz da minha avó. É verdade que aquilo me chocou. Aquela experiência foi tremenda para mim. Eu ouvi claramente a voz da minha avó e não disse a ninguém. Fui para a sala e fiquei olhando para o corpo inerte da minha querida avó, dentro daquele caixão. Aos 19 anos, eu tive convicção plena de que não ouvi a voz da minha avó. O diabo imitou a voz da minha avó. O diabo é um imitador, meus irmãos. O diabo é um imitador. O diabo imita dons. O diabo cura. O diabo faz muita coisa. Ele imita aquilo que existe de verdade. Ele é um imitador inveterado. Portanto, irmãos, eu louvo a Deus, porque eu e vocês estamos livres dessas mentiras. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E quando o Senhor me chamar à sua presença, eu estarei na eternidade com o Senhor. Você estará com o Senhor. Você estará no céu, em nome de Jesus.